Graça e paz para todos. Amém, queridos? Venhamos hoje com graça, com paz, com amor e misericórdia da parte dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Amém, amados? Você que está do outro lado, que Deus abençoe também. Você que está nos acompanhando desde o início, através dessa transmissão ao vivo. Nós estamos pelo Facebook como Evangélica Geração Profética. Antes de nós darmos continuidade aqui, o culto, eu quero fazer algum anúncio, um anúncio muito importante. O primeiro anúncio é que no sábado agora, dia 12, né? Dia 12, próximo sábado, dia 12, é o culto jovem. Amém, queridos? Oh, meu Deus. Amém, queridos? Amém. Então, culto jovem e para toda igreja, tá, irmãos? Quando a gente fala jovem, aí a pessoa fala assim, não, porque eu não sou jovem. O problema não está no corpo, o problema está na mente, né, irmãos? Se você achar que já é isso e aquilo que você imagina, assim que será. Então, a mente, ela controla todo o corpo. Mas o culto é na igreja. Tá bom, irmãos? Está lá na nossa agenda anual da geração profética. Então, o culto jovem é da igreja, não é dos jovens. Porém, tem essa nomenclatura na direção do Tiago e da Gabriela, por esse motivo chamamos de culto jovem. Então, às 19 horas e 30 minutos, sábado agora, dia 12, culto jovem. Lembrando também, na quinta-feira, nessa quinta-feira agora, nós temos discipulado de homens. Amém, Celso? Glória a Deus. Quinta-feira eu soube que o senhor estava tomando banho e se arrumando para vir aqui, eu fiquei sabendo, mas graças a Deus por isso, né? Mas quinta-feira é o culto, é o discipulado de homens, né? Se Deus permitir, estaremos aqui, lógico que a gente não sabe o dia de amanhã, porque Ele que conhece todos os nossos dias estão todos contados por Ele que sabe, mas se for a vontade do Senhor, nós estaremos aqui na quinta-feira com o discipulado dos homens. Depois também da administração, estaremos orando para Maria Júlia, que completou aniversário no dia da verdade, dia 1º de abril, né? Tá bom, queridos? Então, estaremos orando. Quero também falar que tivemos aqui hoje uma parte da manhã muito boa, tá? Estava aquela chuva abençoada, né? Mas graças a Deus, nós estamos aqui ministrando uma escola bíblica sobre o tema compromisso com Deus. Foi uma manhã muito legal. Eu não sei se já está lá no YouTube, não, né? Não por causa da chuva, a escola não permitiu, né? A nuvem está meia, né? A nuvem está meia, aí não conseguiu subir ainda, mas vai subir, não vai? Vai subir. Então, depois você procura lá, você que não pôde vir, você que não vem, mas também não acompanha pela nossa transmissão ao vivo, né? Eu não gostava da Covid, mas a Covid tinha uma coisa interessante, porque todo crente assistia a live. E eles assistiam porque está com medo de morrer. Era isso. Eles ficavam com medo de morrer, então todo mundo assistia a live. Hoje tem a live, muitos crentes não vêm para a igreja por algum motivo, logicamente todo mundo tem o seu motivo, mas também não assiste a live. E depois, mesmo que ele não possa assistir diretamente, mas ele está no YouTube. Aí vai lá no YouTube, entra lá no YouTube, lá, meu irmão, se acessa lá, vamos lá, para que você possa assistir a Escola Bíblica hoje. Meu compromisso com Deus. O Senhor teve um compromisso com cada um de nós e Ele honrou o seu compromisso. Jesus tinha um compromisso, Ele tinha uma missão, e a missão dele era morrer na cruz, como foi falado aqui, morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz, e Ele tinha um compromisso, tinha uma missão, e nós temos uma missão, precisamos cumprir o nosso compromisso com Deus, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 14, Ele fez uma aliança com Moisés. E Moisés tinha um compromisso com Deus, honrou a aliança, seguiu aquele compromisso e honrou o compromisso com Deus, porque assim deve ser todos nós, porque nós temos um compromisso com Deus. Amém, queridos? Então daqui a pouquinho também, você que está do outro lado, tiver aí um pão, tiver um suco de uva, quiser assistir, se não puder ter ido para a igreja, já tem algumas pessoas que eu sei que não tem condição no momento de estar numa igreja, estamos assistindo ali. Você pode também cear com a gente hoje pela transmissão aqui, que não é pecado, não tem problema nenhum, tá bom, queridos? Ok? Vamos abrir a palavra do Senhor. Então, daqui a pouco, Santa Ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Livro de Apocalipse,
Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. Versículo 4 e 5. Por enquanto, versículo 4 e 5. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono, versículo 5, disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E ele ainda acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras, elas são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Santo Deus poderoso, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar na tua casa. Não existe lugar melhor de estar a não ser a sua santa casa. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, esse momento lindo de adoração, onde a tua presença se manifesta em nosso meio, e através da adoração creio que o Senhor operou milagre aqui na cidade. Só para quem crê, tá, irmão? Abriu a janela dos céus, abriu as portas, realizou algo extraordinário, porque o louvor traz a manifestação da glória de Deus. E nós cremos nisso, através das orações, da abertura do culto, da tua palavra que já foi lançada, através da adoração. Eu creio que o Senhor já realizou algo do qual você ainda não está vendo, mas eu tenho certeza que você verá. Aquilo que era impossível, que já você não acreditava mais, eu acredito que através desse momento de adoração, o Senhor já se manifestou naquela situação, naquele caso, naquele processo, enfim, naquilo que você precisa ser liberado para a tua vida, só para quem crê. Eu creio que o Senhor já está tomando aqui nas tuas mãos essa situação e está liberando aquela vitória para a tua vida. Mas agora, Pai, eu estou aqui prostrado diante de Ti, diante de uma ceia que daqui a pouco vai ser ministrada. Antes de tudo, eu peço perdão por tudo aquilo que porventura tenha machucado o seu coração, seja por palavras, por atos. Peço perdão pela igreja, peço perdão pela minha vida, porque hoje é o momento da ceia do Senhor. É momento de arrependimento, porque este é o momento que o Senhor dá para nós o direito de arrependimento. E eu faço isso de joelho aqui antes de ministrar a tua palavra. Perdoa as minhas falhas, os meus erros e os meus pecados. Fale conosco agora através da tua palavra. Faço isso sempre, me prostro, porque eu não sou digno muitas das vezes de pregar a tua palavra, mas eu me prostro pedindo: Senhor, fale através do teu Espírito Santo. João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Toda vez que eu vou ministrar, eu faço isso, me prostro diante de ti, porque ai de nós se não for o Senhor para falar através de nós. Trabalhe na tua igreja hoje, nessa noite. Faça aquilo que tiver que fazer nesse lugar. Restaura, renova, salva, liberta, cura. A tua palavra é poderosa, como foi cantada aqui, ó. É poderosa. E que esta palavra poderosa venha agora nesse momento surtir efeito nas nossas vidas.
Então fale conosco, que a gente possa estar preparado para participar da Santa Ceia do Senhor. Oramos e te agradecemos e fazemos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pergunta para o teu irmão assim, você fala para ele, você está onde? Fala assim, você está na casa do Senhor. Casa do Senhor é um lugar de adoração, de exaltação, de adorar. Amém? Que esqueça tudo que tiver que esquecer nesse momento. Coloque o seu coração, sua alma, seu espírito na presença do Senhor. Porque como é bom poder ter esse tempo. Ai de nós, irmãos, diante de todas as aflições e dores e sofrimento, se nós não tivéssemos esse privilégio de estarmos aqui, parte da manhã, parte da noite, algumas horas, para tirar um pouco dessa dor, desse sofrimento, que é estarmos na presença do Senhor. Ai de nós, se nós não tivéssemos esse privilégio. É a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor, para poder amenizar um pouco aquela dor, aquele sofrimento da nossa vida. Amém, querido? E aqui é o lugar para isso. Queridos, eu quero dar um tema aqui para essa palavra. Diga assim, não haverá. Então, é muito curto o tema, mas daqui a pouco a gente tem a administração da Santa Ceia. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, né? Até a Bíblia das Testemunhas de Jeová, engraçado que não está escrito o livro de Apocalipse, está escrito revelação, né? Então, aqui Apocalipse, que a gente entende, enfim, quando fala de Apocalipse, muitas vezes as pessoas até têm um tempo, é melhor. Quando fala de revelação, opa, eu gosto de revelação, não. Mas quando fala Apocalipse, dá a entender que uma destruição, que a pessoa muitas vezes teme, né? Mas esse livro ele foi necessário ser escrito. Esse grande homem de Deus chamado Apóstolo João, interessante, que biblicamente falando, ele como apóstolo, ele não é muito relatado na Bíblia Sagrada, né? Tem muitos relatos, logicamente, mas quase ninguém fala desse apóstolo João, quase todo mundo, praticamente como eu aqui, muitos outros pregadores, irmãos que pregam, usa muito o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, não é verdade, irmãos? O apóstolo João, muitos de nós não falamos, e alguns pregadores também, eu noto que também, agora está escondido aqui, né? Que também não falam muito desse apóstolo. Mas esse apóstolo, ele teve uma visão extraordinária. E graças a Deus, que ele teve essa visão extraordinária. Ai de nós, se ele não tiver, porque a proposta de Deus para todos nós. Toda a situação que eu quero me prender antes da administração da ceia, é que você possa entender que muitas vezes Deus te permite a levar para determinadas situações e circunstâncias que nós nunca vamos entender, porque humanamente falando a gente leva como dor, como sofrimento, e é verdade, mas nós nunca vamos entender. Mas de repente, em certas situações, Deus quer falar algo para nós. Quando João foi levado para a ilha de Pátimo, né? Ali como ele não morreu como mártir como os outros, mas ele ficou como mártir lá porque morreu de idade, né? Jogado naquele lugar. Já havia um propósito determinado de Deus para que através dessa situação esta revelação viesse através desse homem e fosse escrito esse livro de Apocalipse, que é um livro que nos alerta, que é um livro de alerta para a humanidade e para a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, o apóstolo ele teve uma visão extraordinária. E a visão que ele teve aqui, o obreiro Tiago, que a gente pode analisar aqui, e está no texto que nós lemos, está no versículo que nós lemos, é que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra. Só para quem vai morar no novo céu e nova terra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ele teve uma visão do novo céu e nova terra. Agora interessante é que se isso tudo aqui fosse algo extraordinário, nós ficaríamos a vida toda vivendo esse mundinho nosso aqui, não é verdade, irmãos? Mas se ele teve uma visão do novo céu e uma nova terra,
é porque ele entende que nós precisamos de um novo lar. E nós teremos um lar eterno, que é o lar do Cordeiro de Deus, onde nós estaremos com ele para todo sempre. Então isso é muito interessante, que esse apóstolo estava lá, aparentemente para os outros jogado, mas deixa eu falar uma coisa: nenhuma situação que você estiver vivendo, você não está jogado nem jogada. É Deus está querendo falar alguma coisa para a tua vida. Seja através de visão, seja através da revelação, seja alguma coisa que você precisa acrescentar, tirar, diminuir, aumentar, enfim. Mas Deus sabe todas as coisas. Essa é a verdade. Esse homem, ele teve essa visão desse lugar, desse lar eterno do Cordeiro com a sua noiva. E tudo isso que eu vou falar aqui aconteceu por um motivo: por causa dele. Porque ele é o Cordeiro de Deus. E por causa do sangue dele e do corpo dele dilacerado na cruz, nós habitaremos com Cristo para sempre. Então, nós estaremos um lar eterno do Cordeiro, e não só com o Cordeiro, a noiva de Cristo estará com ele. Quem é a noiva de Cristo aí, diga glórias a Deus. A noiva de Cristo vai habitar com ele no novo céu e na nova terra. Diga glórias a Deus. E neste novo lugar, que isso aqui que é o mais importante, e é por isso que vai haver no novo céu e a nova terra. Essa terra aqui, ela vai ser restaurada, porque é isso que acontece. A Bíblia fala sobre isso: a terra será restaurada. Esta terra é uma terra de pecado, onde o mundo jaz no maligno. Mas essa terra, ela será restaurada. Então, nesse novo lugar, o pecado, o sofrimento, diz aqui, a morte, serão banidos para sempre da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Isso aí, irmãos, é que nos traz o quê? Um conforto e uma esperança. Querido, você não pode ter Cristo só para... Você precisa de entender o Evangelho para a tua vida. E o maior motivo do Evangelho, a conclusão final do Evangelho, justamente é isso. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada. Nós estaremos eternamente com Deus, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Cordeiro de Deus. Habitaremos com Ele no lar eterno, com o Cordeiro e a noiva de Cristo. Aleluia, aleluia. Agora, querido, a revelação desse apóstolo, né? Porque uma coisa é você, quem teve revelação aí, você contar a revelação, eu acredito nisso. Se for através do Espírito Santo, eu acredito também. Isso é bíblico. Mas essa aqui foi uma revelação totalmente diferente dessa maneira de expressão que tem uma revelação aí. A revelação do apóstolo é um bálsamo de esperança para a igreja de Cristo. Amém, querido? Esta revelação, um bálsamo de esperança para a igreja do Senhor. E por que é um bálsamo, ou sano, de esperança para a igreja do Senhor? Porque ele apresenta um contraste muito absurdo entre esse cosmo que nós habitamos, marcado pela injustiça, marcado pela corrupção, marcado pela dor, marcado pela morte, em relação, queridos, à cidade santa, onde habita a justiça, a glória e a incorrupção. Diga glórias a Deus. Um contraste dessa revelação do lar eterno, onde nós vamos habitar através de Cristo, que morreu na cruz por nós. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Um contraste, porque aqui a dor, a sofrimento, a tristeza, o pecado, a corrupção, ele mostra o contraste, esse cosmos nosso aqui,
com o novo, que ele diz aqui o novo. E o que é o novo para nós? Nova terra. Nós habitaremos no novo céu, numa nova terra. Aquela dor que você está sentindo agora, aquele sofrimento que nós vivemos dia após dia, que nos leva ao choro, vontade de parar, de desistir, não é, irmãos? Quantas vezes nós sentimos o quê? A nossa fragilidade humana, o peso, muitas vezes, o fardo do pecado que habita ainda, porque Paulo falava isso, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Olha que era o grande homem de Deus, eu esmurro o meu corpo todos os dias, porque de repente o velho homem, ele quer ressuscitar, porque nós estamos nesse mundo de pecado, de corrupção, de moralidade, mas através de Cristo, nós habitaremos para sempre, no novo céu e na nova terra. Só o salmo, diga glória a Deus. Esta é a nossa esperança. Está sofrendo? Meu querido, está sofrendo agora. Nós estamos aqui nesse mundo de dor, de sofrimento, de lágrimas, de fim, de tristeza, de injustiças, de corrupção, de imoralidade. Nós estamos vivendo tudo isso. A gente sente a dor do sofrimento de tudo isso que acontece. Quantas são as vezes que a gente quer parar, quer desistir, já não aguenta mais. Mas essa revelação é um bálsamo de esperança para a sua vida. É um bálsamo de esperança para você que está nos assistindo agora, quem sabe querendo desistir. Não haverá na nova terra, no novo céu, mais dor, mais sofrimento, mais enfermidade, mais doença. Não haverá. Não se fala mais nisso. Que se fala de prosperidade financeira. Legal, tudo jóia, todo mundo quer ter. Eu também quero. Mas a maior prosperidade é você entender que nós habitaremos com Ele, porque é o lar celestial, é o lar do eterno, é o lar do Cordeiro de Deus, e a noiva vai morar com Ele. Bálsamo, essa revelação não é para fazer você ter medo do livro de Apocalipse, é um bálsamo de esperança. Eu tenho uma esperança, que hoje eu estou vivendo isso, que hoje eu estou passando por isso, que hoje eu estou tendo a tristeza, dor, sofrimento, mas lá não haverá nem dor, nem tristeza, nem sofrimento. E sabe por que muitos de vocês às vezes não se alegra com uma palavra dessa? É que nós só estamos pensando na terra e queremos tudo isso para a terra, porque a gente quer satisfazer os desejos dos nossos corações, e nada disso vai adiantar para nós, irmãos. A dor vai continuar, o sofrimento vai continuar, a tristeza vai continuar, esses sentimentos, porque nós estamos nesse cosmos aqui. Um contraste da revelação de João, Lucas. Não é João Lucas, não, João Lucas. O nome dele era João Lucas. Um contraste entre esse código e entre o lar celestial. Então essa revelação é um bálsamo de esperança para a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aí, diga glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então João aqui também, queridos, ele afirma que o próprio Deus, está aqui no versículo da lemos, no 4 e no 5, ele diz assim, Deus, ele afirma que o próprio Deus, diz assim, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quantas são as lágrimas que nós temos derramados? Você está aqui olhando para mim, está rindo lá, mas você já, quem sabe hoje mesmo tu já derramou lágrimas. Só lá no teu íntimo, só lá naquele teu momento lá. Quantas são as lágrimas, a dor, o sofrimento que nós vivemos. E Ele sabe de tudo isso. Mas lá no novo, Ele diz, eu vou enxugar. Porque tudo isso é do código. A dor, as lágrimas, a tristeza.
O próprio Jesus também chorou quando viu Lázaro morto. Ele estava naquele mundo. Mas ele ressuscita Lázaro e fez aquelas irmãs se alegrar. Há uma esperança para a tua vida. E a nossa esperança justamente é Jesus voltar. Porque a igreja não está mais aguardando isso, o evangelho não está mais sendo pregado isso. Na minha geração o evangelho apresentava isso. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus para morarmos e habitarmos com Ele para todo sempre. Aleluia. É um novo céu, é uma nova terra, tudo restaurado. Não haverá mais dor, sofrimento. É isso que a Bíblia fala, meu irmão. E a Bíblia diz aqui que Ele enxugará os nossos olhos todas as lágrimas. Desculpa. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui. O que é que faz você chorar? Alguns choram até de alegria. Eu já vi pessoas, lógico, recebem uma boa notícia e tudo, aquele choro, mas muitas vezes as nossas lágrimas é de dor, de sofrimento e de tristeza. Ele sabe disso. Mas para habitar no lar eterno, no Cordeiro de Deus, não haverá mais lágrimas. Amém, querido? Amém. E por que não haverá mais lágrimas? Porque não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Isso aqui é dessa terra. E antigamente o povo de Deus queria ir para o céu. Não quero que ele volte logo. Hoje não se fala mais isso. As pessoas estão presas nessa terra. E cada vez que você se prende mais à terra, mais dor, mais sofrimento, mais tristeza. É verdade, irmãos. E a Bíblia fala aqui que ele enxugará todas, diga comigo, todas. Não haverá mais lágrimas. Todas as lágrimas, ela não vai mais existir. E também não vai existir, sabe o que? Aquilo que nós tanto tememos, ou tanto faz falta na separação da nossa vida, que é um nome chamado morte. Não haverá morte. Não haverá pranto. Diz a palavra. Amém, querido? Amém. Não haverá dor. A palavra do Senhor diz que as primeiras coisas passaram. Eu li o versículo 4 aí. As primeiras coisas passaram. Ou seja, Deus habitará com eles. Os redimidos se alegrarão na eterna presença de Deus e na presença do Cordeiro. Aleluia. É isso que a palavra do Senhor diz aqui. As primeiras coisas passaram. Deus, nós vamos habitar, Ele habitará com cada um de nós, que somos os redimidos. Ele nos redimiu de todo pecado. Amém, querido? Na cruz do Calvário, Ele venceu a morte. Querido, a morte não teve poder sobre Cristo. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Não tem mais poder. Por quê, irmãos? Eu não estou falando fisicamente, isso aqui não tem nada a ver. O corpo está condenado à morte, mas a morte não tem poder mais sobre a tua vida. Por quê? Porque viveremos com Ele eternamente. Nós não morreremos, nós viveremos com Ele eternamente. Por quê? Por quê? Por causa do sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Agora, quantas são as vezes, devido às experiências, os momentos que nós vivemos na vida, né? Que são, às vezes, muito dolorosos, né? Na verdade, a gente, porque enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, né? Corpo glorificado, você não terá mais a experiência da dor, do sofrimento, como está glorificado. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo pecador, justamente por esse motivo a gente sente esse medo, a dor, o sofrimento. A gente ainda está nesse corpo aqui, que é um corpo do pecado, da corrupção, da imoralidade. Mas
quantas são as vezes que nós vivemos esses momentos dolorosos da nossa vida, nos sentimos impedidos até mesmo de avançar, nos sentimos fragilizados. Talvez seja com você, comigo, cada um de nós. Muitas vezes nós sentimos impossibilitados de crer no novo de Deus. Deus tem algo novo para a tua vida. Só para quem crê. Para quem não crê, fica de boca fechada. Deus tem algo novo para a tua vida. A vida parece resumir-se apenas, e nós fazemos isso, infelizmente, sabe? Você que está me assistindo agora, a gente resume a nossa vida. Como a gente resume a nossa vida? A gente resume a nossa vida em dores e sofrimento. A verdade é essa. É isso que é. Vou fazer um resumo da minha vida: dor, tristeza, sofrimento. Diante dessa realidade, muitos simplesmente perdem a esperança. E aí Deus revela João, apóstolo João, e traz uma revelação como um bálsamo de esperança. Porque diante dessa realidade, que é uma realidade na nossa vida, nessa terra, nós não podemos deixar de falar isso. A gente tem que ser sincero, não, porque somos evangélicos, passamos sim, ponto final. É uma realidade. Mas diante desta realidade, a gente perde a esperança, a gente perde a capacidade de crer que Deus pode fazer algo extraordinário na nossa vida. Ou não é, igreja? Mas, no entanto, o Senhor declara: eis que eu faço novo todos os dias. Versículo 5: eis que eu faço coisas novas todos os dias. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. O Senhor tem um lugar de glória para os seus irmãos. Nosso lugar não é nessa terra de dor, de sofrimento, de tristeza, de derramar as lágrimas. Já existe um lugar. Eis que eu vou preparar um lugar para vós, e quando eu for, eu voltarei e habitarei convosco para sempre. Vou levar vocês para habitar comigo. Há um lugar preparado para a noiva de Cristo. E por que é um lugar preparado para a noiva de Cristo? Por causa do sacrifício de Jesus. Por isso a ceia hoje, por isso essa palavra hoje. Fazer isso em memória de mim até que Ele venha. E Ele está voltando, e nós habitaremos com Ele para sempre. Mas, irmãos, nós vivemos essa realidade dessa terra, eu quero que tu entenda o contraste da revelação do cosmos e do lar eterno do Cordeiro, no novo céu, na nova terra, a nova Jerusalém, onde a noiva que sofreu, que foi perseguida, que derramou lágrimas, que sentiu as dores, muitos da perseguição, vai habitar com Ele para sempre. Oh, meu Deus, é um conforto, é uma esperança. E isso aí era que me fazia, sabe, ficar sustentado na palavra na minha geração. Era essa palavra, eram essas pregações que me fortalecia. Há uma esperança para mim. Hoje a igreja vive esse vai e vem, cai, levanta, e enfim, porque não tem mais essa palavra. Esta é a palavra do Evangelho que eu prego para você nessa noite. Há esperança em Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele, a Billy Graham, falava nas suas ministrações: Jesus é a esperança, Cristo é a nossa esperança. Não há nada que possa nos satisfazer, irmãos, a não ser a esperança de que um dia nós estaremos com Ele para todo o sempre. Diante de tudo isso, eu venho aqui no livro de Romanos, no capítulo
8, bastante conhecido, e se não é, que ele possa ser a partir de hoje na tua vida. Guarde bastante isso, no versículo 18. Aqui fala da glória futura. Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, olha aqui, querido, quem está vivendo um momento de sofrimento aí, irmãos? Você que está do outro lado, alguém está vivendo um momento de dor, alguém está vivendo um momento de sofrimento, tem gente aqui sim. Mas diz aqui: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com a glória que em nós será revelada. E qual é a glória que será revelada? Novo céu e nova terra. É a glória que vai ser revelada para nós, irmãos, onde não haverá, por isso o tema da mensagem: não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá. Ele enxugará das suas lágrimas, todas elas. Não haverá mais lágrima, não haverá mais motivo para chorar, não haverá mais motivo para tristeza, para dor, porque estaremos com o Cordeiro de Deus no lar eterno, preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Oh, aleluia. Romanos 8:18. Romanos 8, que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Há uma glória que vai ser revelada para você. Querido, há uma glória que vai ser revelada para você. Então, portanto, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. As irmãs, sempre atenta aí, se for pingar ali no local, fica atento, tá bom? Só alguma diaconisa, tá bom, irmãos? Vai começar a pingar aí, amanhã, se a chuva parar, o rapaz vai estar aqui para ver, porque houve lá do outro lado lá uma rachadura muito grande de uma telha. Ela tá lá em cima daquela laje lá, e a água está caindo por cima, está ficando na laje, e na laje está distribuindo para tudo ali. Mas vamos para cá, querido. Desculpa aí que eu falei isso na mensagem, não era para falar, não tem problema. Faz parte desse cosmo aqui da dor, da tristeza, do sofrimento, né? Mas aonde nós vamos habitar, eu acho que nem laje vai ter. Amém? Não vai ter mais chuva, não vai ter mais sol. Eu acho que não tem mais. Nós estaremos ali, como aqueles pintinhos, guardados por Deus, e o Senhor nos cercando e nos guardando, e nós estaremos adorando a Ele eternamente. Então, queridos, o Senhor tem um lugar de glória para cada um de nós. Então, para além daqueles que depositaram sua esperança, aqueles que depositaram a sua esperança no Senhor, nós seremos vencedores e nós vamos herdar. Olha para o teu irmão e diga: vamos herdar todas essas coisas ao vencedor. Diz a palavra assim: eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Está no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7. Ao vencedor, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Antes de ministrar a palavra, o diácono que vai entregar aqui a ceia, ministrar a ceia, pode vir para cá. Eu digo, para finalizar e concluir essa palavra: viva na perspectiva de um novo de Deus para a tua vida. Viva na perspectiva de um novo de Deus para a tua vida. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é no lar preparado por Deus, que está chegando. Ele está chegando. Amém? Ele está se aproximando. Amém, querido? E com ele não haverá mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, mais nada. Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos dar aqui agora para a gente ministrar a ceia. É o momento agora, querido, toda a atenção possível e impossível, porque é o momento da Santa Ceia do Senhor.
E toda essa palavra que foi ministrada justamente é por Ele, por causa dele. Amém, querido? Foi por esse motivo que o Senhor deu a revelação a João Batista naquela ilha de Patmos, né? Para que esse livro pudesse estar escrito. Mas também, quem é que vai habitar com ele para sempre? Aqueles que receberam o Cordeiro de Deus. Você que está do outro lado assistindo, que ainda não tem o Cordeiro de Deus, ainda não tem o selo do Cordeiro de Deus, ainda não foi marcado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor derramou o teu sangue. Toda atenção, por gentileza. O Senhor derramou o teu sangue e Ele nos comprou com o teu sangue. Toda essa palavra aqui de Apocalipse, ela está aqui porque nós fomos vencedores. Já somos vencedores porque nós estamos em Cristo Jesus. Há esperança para a tua vida. Você que quer viver nessa terra, você que ainda não tem Cristo, você que está do outro lado, onde essa mensagem vai chegar. Você que está afastado do Evangelho, se essa mensagem for compartilhada e chegar até você, volte para o Senhor, porque um dia Ele vai enxugar os nossos rostos, das nossas rostos, todas as nossas lágrimas. Estamos agora diante da ceia do Senhor. A Bíblia fala na noite que Ele foi traído. O Senhor sabia que Ele seria traído. Deus sabia que Ele seria traído naquela noite. Mas mesmo assim, Ele pegou a ceia em um ato de arrependimento. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não podemos participar da ceia se nós não tivermos o Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Amém, querido? Então nós precisamos ter o Cristo para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Se você já é batizado, se você é batizado, você já participa, você já reconheceu Cristo como seu Salvador, você foi comprado então pelo sangue do Cordeiro, você entende a palavra do Senhor, você está apto para participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento de reflexão. A Bíblia fala assim: examinai o homem a si mesmo. Não é o pastor, não é a igreja que tem que examinar ninguém. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. E hoje é motivo para isso. Não é você deixar de participar da ceia porque está passando por isso, ou faz isso, ou faz aquilo. Muito ao contrário. O Senhor sabia que Judas iria traí-lo, mas Ele deu a oportunidade de uma mudança e de um arrependimento. Hoje é noite de mudança para a nossa vida. Hoje é noite de entender qual foi o propósito da ceia, o propósito da morte do Senhor Jesus. As três mensagens, duas se cumpriram, uma está chegando. A primeira, que Ele morreria. A segunda, que Ele ressuscitaria. E a terceira, que Ele voltaria. E Ele está voltando. Eu quero agradecer a Deus pelos dois elementos agora. Estendo com as mãos para mim. Senhor Jesus, assim como Jesus fez com o seu discípulo, Ele levantou os elementos e deu graças a Deus. Nós agora, Pai, abençoamos esse pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Não é, mas representa o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário. Nós queremos também abençoar agora esse suco de uva, que representa e simboliza hoje, aqui na ceia do Senhor, o sangue de Cristo. A tua palavra diz: sem remissão, sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Ele derramou todo o sangue do seu corpo e nos comprou por tão alto preço, o preço do sangue. E nós agora, Pai, abençoamos esses dois elementos. Damos graças a Deus por esses dois elementos, no nome do Senhor Jesus. Pode servir a igreja, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Pode servir ao Senhor. Quando isso vai adorando a Deus, irmãos, é um momento de preparação do coração, é um momento da ceia. Isso é um ato assim, muito importante para mim. Eu sou um cara que, eu acho que nesses anos todinhos, eu acho que eu não faltei ceia não. Porque a ceia fala muito ao meu coração. Eu lembro de onde eu era, de onde Ele me tirou. Vamos, irmão, vamos adorar a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, aleluia.
Levante agora. Levante agora os dois elementos para o alto. Aleluia. Feche os olhos agora. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Mas pelo teu sangue, pela tua morte, nós fomos alcançados. Oh, aleluia. Isaías diz que nós somos mais miseráveis comparado a um pano de trapo. Obrigado, Senhor, porque eu sei quem eu era e eu sei agora quem eu sou. O Senhor não resgatou. Obrigado por esse momento, que não seja apenas algo simbólico, desculpa, uma liturgia religiosa. Muitas vezes a gente faz uma ceia como liturgia religiosa, mas que não seja uma liturgia religiosa, mas que a gente possa entender o que Ele fez por nós. Ele morreu naquela cruz. Aleluia. Ele sofreu por você. Obrigada, Deus. Ele chorou por você. Oh, aleluia. Sentiu suas dores por você. Você precisa de entender isso, de participar de uma ceia diferente, não como uma liturgia apenas, como a gente faz sempre. Oh, aleluia. Aqui está a mensagem mais poderosa. Oh, Deus, obrigada. Jesus morreu por nós. Aleluia. O amor que nos amou. O Deus que não olhou as nossas falhas, nossos pecados, mas que olhou para nós e nos escolheu, derramou o sangue e comprou e pagou a nossa dívida. Somos livres hoje, restaurados por Ti. Comunidade evangélica, geração profética. E porventura alguém que estiver do outro lado nos assistindo, participando da ceia conosco. Comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Adore, adore, aleluia, aleluia. Oh, Deus está fazendo algo aqui nesse lugar. Querido, ninguém conversando. Nós estamos diante do maior evento. Um dia nós vamos cear com Ele na última ceia. Nós estaremos numa mesa grande. Todo o povo de Deus, o povo chamado, escolhido por Ele. E nós vamos cear com Ele. As ruas onde eu vi Santo, ali tu adora, adora, ali tu é te choro.
gerações, minhas coroas jamais se provarão com chama de fogo. A cidade é de ouro, a jura é de ouro. Tá vendo? Se já estivesse por além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Não acabar. Diga isso! Não acabar. Morte, choro, tristeza e dor. Não acabar. mais na presença de Deus, meu irmão. Você que está lá, você que está cá, você que não está decidido ainda. Hoje é noite de você ter a sua decisão. Você precisa se firmar mais com o Cordeiro de Deus. Ele está voltando. E nós habitaremos com Ele para sempre.
Amém, queridos? Meus amados, é o momento agora. Isabela, aqui tem as ofertas da parte da manhã e o dízimo da irmã Cris. Está no mesmo lugar que foi colocado de manhã. Você que tem sua oferta, seu dízimo, a gente precisa do seu amor, da sua generosidade. Querido, você que ainda, só toda a atençãozinha aqui, por gentileza, você que ainda não é dizimista, passa a ser dizimista. A gente tem algumas coisas a fazer na igreja. A gente precisa do seu amor e da sua generosidade. Irmãos, eu faria isso aqui ficar novo aqui, mas a gente precisa de dinheiro. Eu poderia arrancar todas as telhas, que é muito fácil uma pessoa falar, tem que arrancar todas as telhas, eu sei que tem. Poderia chamar uma empresa, e a empresa faria isso em 2 dias. Cada telha dessa no azulão, R$ 69,90. Deve ter umas 100 telhas dessa aí. E aí você vê o que é. Mas nós não temos condições, então nós temos que fazer um trabalho para ir ajudando até a hora de acertar. E outra coisa, a chuva foi muito forte, a chuva direta. A gente tem visto aí no meio, na televisão aí, quantas casas elas foram destruídas. Pessoas perderam tudo. Amém, querido? Infelizmente. Então, atenção aqui. Então o problema não é só aqui. O problema é em todos os lugares. Rio das Ostras, onde minha irmã mora, a Rosemary, ela falou, nunca aconteceu nada aqui, está debaixo d'água em Rio das Ostras. Petrópolis, meu irmão, está lá de uma maneira que ninguém, o Elcio, está pior do que aquela vez que nós estivemos lá, quase, lembra, em Petrópolis, muito tempo atrás, ele ia morrendo lá, de tanta água, Deus nos guardou naquele lugar. Me chamar para Petrópolis, não me chama que eu não vou. Eu tenho medo de Petrópolis. Quando o céu fica azul assim, ó, começa a ficar preto, eu saio, eu quero saber de Petrópolis. Mas irmãos, então não é só aqui, isso aqui nós vamos conseguir em nome de Jesus, amém? Amanhã nós chovendo, o rapaz estará aqui, vai subir lá, porque não vai subir nessas telhas aqui. Se ele cair aqui dentro, já era, meu irmão. Aí vai ficar ruim para mim. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas a gente vai conseguir, amém, querido? Então, você precisa, irmão, você que ainda não é dizimista, não tenha medo de dizimar muito. Muito pelo contrário, o dízimo abre a porta de prosperidade para a tua vida, irmão. E o dízimo é bíblico, é do Senhor. É justamente para as necessidades da casa do Senhor. Quando ele fala, trazei o dízimo na casa do Senhor, justamente, é para poder manter, fazer a manutenção, as necessidades da casa do Senhor. Olha aqui, irmão, por gentileza. Enquanto só os irmãos estão trabalhando aí, por gentileza. Há 2, 3 meses o aluguel da igreja, irmão, aumentou, foi para R$ 1.400. E a gente paga luz, a gente paga tudo aqui, irmãos. Inclusive, estamos na 3ª parcela do IPTU. Já na 3ª, última vai ser mês que vem, mas ele mandou o IPTU do ano 2025 e eu já paguei a cota 1, cota 2, cota 3, que foi R$ 132, e agora só a cota lá de maio, da cota 4. Então, graças a Deus, outra coisa, o aluguel de 1.400 já foi pago, mas eu preciso do seu amor e da sua generosidade, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho na casa do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então, você que ainda não é dizimista, você que não é ofertante, a gente gira o mês aqui, a gente vai ver lá os valores das ofertas mensais, oferta de R$200 no mês, R$300 no mês de oferta. Quer dizer, fica difícil de você. Irmão, essa igreja só existe, primeiro porque eu sou um homem chamado por Deus. Eu não fui feito por ninguém, não, foi Deus que me chamou. Amém, querido? Ela existe por causa disso, existe por causa de vocês que colaboram, mas muitos talvez não conseguiriam levar esse trabalho à frente da maneira que a gente vive aqui. Então eu preciso do seu amor, da sua generosidade, porque nós habitaremos com Ele para sempre. Amém? Eu vou olhar aqui para as ofertas. Enquanto isso, para finalizar, a Maria Júlia vem para cá que nós vamos orar. Aniversário dela é dia 1º de abril. Senhor, fecha os olhos agora. Nós queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Maria, vem para cá. Pelos dízimos, mas vem sorrindo. Pelos dízimos e pelas ofertas.
Obrigado, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar, para que a gente continue aqui nessa luta até o dia de nós orarmos com Ele no novo céu e na nova terra. Não vai ter tenda pingando, não vai ter problema, não vai precisar de dinheiro. Nós habitaremos com Ele, como foi cantado aqui, andaremos em rua de ouro. Então, muito obrigado por cada dizimista. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Vem pra cá. Queremos agora orar pela vida da Maria Júlia, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu para ela, Pai, pelo milagre que foi o nascimento dela, e que ela possa lembrar disso durante toda a caminhada dela nessa terra, na sua juventude, quando ficar adulta, enfim, que ela nunca possa esquecer do milagre que Deus agiu na vida dela. Ela tem as fotos e ela sabe muito bem do que Deus fez para que ela pudesse nascer. Que ela seja sempre uma adoradora, que ela cresça no conhecimento da tua palavra. Livre ela do mal, livre ela da doença. Praga alguma entrará na sua tenda. Nós te abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, irmão. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento da sua. Obrigado pelo teu tão grande amor para conosco. Eu estou orando, querido. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou aqui, neste lugar, nessa noite. Obrigado pelas portas que se abriram, pelo milagre, pelas curas e pela também a decisão da tua palavra, porque tu és soberano em nossas vidas. Leva-nos guardado por ti, livrando-nos do mal, do malfeitor, do assalto, do roubo, do acidente e das balas perdidas. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai ficar para sempre do Senhor Jesus, na glória a Deus.